Eu acho que a capoeira Angola tem dado uma grande contribuição no sentido de criar um espaço de convivência interracial aqui nos Estados Unidos, Uhum. né? Vambora. Pode Pode começar? ir. Uhum. Bom, então, a primeira coisa que eu acho importante colocar é que não só na capoeira Angola, mas em muitas outras manifestações culturais afro-brasileiras, como o candomblé, Uhum. a capoeira, o próprio quilombo, né? É, é, existe uma certa tradição de que dentro desses grupos, dentro dessas organizações, dessas manifestações culturais, sempre se aceitou a presença de pessoas não negras. Então, dentro da capoeira, não é de hoje que tem a presença que a participação de pessoas brancas é aceita, pessoas de origem mestiça, etc. O próprio quilombo, né, talvez seja a referência mais antiga de um tipo de comunidade, de organização negra, mas que sempre teve aberta para a presença de índios, de pessoas brancas, de pessoas de outras origens. O candomblé da mesma maneira, né? Dentro do candomblé, sempre houve espaço para se incluir, se aceitar a participação não negra. Então, acho que isso é uma coisa que já faz parte da tradição dessas organizações negras de origem africana no Brasil. Que provavelmente, quem sabe, é até transportado, que vem até da própria ideia africana de tribo ou comunidade. Quer dizer, não existe uma coisa muito de segregação, parece, né? Então, será? Não Não sei. exclui, né? Não sei, né, se a gente poderia encontrar raízes Mais mais fundo, mais antigas nisso, profundas, mas tá? o fato é que no Brasil a coisa, né, tem se constituído dessa maneira. Então, e nesse ponto eu acho que essas organizações culturais, né, que surgiram muito no âmbito da cultura, religião, na música, né, essas organizações culturais negras, elas deram uma contribuição muito grande para a própria nacionalidade brasileira, na medida em que elas integraram realmente todos os segmentos, né. Então, organizações como as escolas de samba, ou como os grupos de capoeira, né, basicamente, que se tornaram bem populares, hoje são muito a cara do Brasil, né? Hoje são uma referência do que é o Brasil, do que é a cultura brasileira. E o modo como essas coisas, né, se organizaram deve muito a essa forma negra brasileira de estruturar a comunidade. É, raízes africanas, em torno de valores africanos, mas nunca, vamos dizer assim, fechadas para a participação de quem vem de fora, de pessoas de outras origens diversas, né? No candomblé você vê isso muito bem hoje. Como há muitas décadas já há vamos dizer assim, já existem laços, já existem, né, vamos dizer assim, relacionamentos e a presença não negra. E isso foi importante até como estratégia política para a própria sobrevivência dessas organizações negras. Então, eu acho difícil se aceitar no Brasil hoje que organizações, principalmente culturais, sejam exclusivistas do ponto de vista racial, ou seja, se tornem organizações onde não se aceita a presença de não negros, onde não se aceita a presença de brancos ou de estrangeiros, etc. Acho difícil. Não é uma coisa muito bem aceita, né, por parte dessas organizações negras. Então, eu também acho que essa é uma coisa positiva, é uma contribuição positiva que o negro brasileiro, né, os afro-brasileiros, têm dado para a cultura brasileira de maneira geral e hoje não só para a cultura brasileira, mas para o mundo, né? Porque à medida que o candomblé se expandiu para outros países, que a capoeira Angola se expandiu para outros países, ela levou consigo, né, essas coisas, mantiveram essa tradição de integrar diferentes, né, pessoas de origens diferentes. Né? Então isso eu acho que é uma coisa muito positiva, muito boa, e que não deveria, não acho que seria uma boa coisa tentar mudar isso. Então, para falar mais especificamente da capoeira Angola, né, eu acho que
o espaço de convivência interracial, não só interracial, mas principalmente interracial, né, que é a questão aqui, o espaço de convivência interracial que a Capoeira Angola criou nos Estados Unidos é uma coisa muito importante para, tendo em vista que aqui nos Estados Unidos o racismo aqui ele tem uma marca de segregação muito forte. Então, muito provavelmente, fora do espaço da capoeira, os negros, os brancos, norte-americanos que hoje estão na capoeira não teriam a oportunidade de conviver juntos como eles têm com a capoeira Angola. Provavelmente, fora da capoeira Angola, eles não encontram outros espaços onde eles possam conviver, onde eles possam construir coisas juntas, participar de como um evento como esse juntos, etc. Então, nesse sentido, a capoeira ela tem vamos dizer assim, uma força, ela tem ela pode dar uma contribuição muito grande no sentido de combater essa marca, vamos dizer assim, essa consequência do racismo que foi a segregação racial. Que embora você não tenha mais leis segregacionistas, você tem uma cultura segregada. E é difícil as pessoas quebrarem com essas coisas. Você vive em bairros separados, acaba indo para escolas separadas, mesmo que você está no mesmo espaço, mas você não convive muito. Não é fácil conviver. E o espaço da Capoeira Angola tem criado essa oportunidade para as pessoas aprenderem a conviver novamente juntas. Foi uma coisa que o racismo tornou a sociedade segregada. No Brasil, embora o racismo não tenha essa face, essa forma segregacionista tão forte como nos Estados Unidos, mas há segregação racial também. Há um tipo de segregação racial. E a cultura, o espaço da cultura sempre foi o espaço onde foi possível a convivência entre negros e brancos, né? Os brancos foram bem-vindos dentro do candomblé, dentro das escolas de samba, dentro da capoeira, né? Foram aceitos dentro desses espaços e dentro desses espaços foi possível conviver, né? Embora na sociedade em geral haja a segregação racial, haja um tipo de segregação, não a segregação legal, formal, mas um tipo de segregação. Por exemplo, se há uma concentração muito grande de negros entre os pobres, então você tem a população negra muito concentrada nas favelas, nos bairros pobres, nos empregos ruins, a população branca mais concentrada nos bairros melhores, nas escolas melhores, nos empregos melhores, nas universidades. Então, na sociedade brasileira, você encontra segregação racial também, embora não tenha sido algo legalmente reconhecido. Mas, na prática, na vida social, essa segregação foi criada pelo racismo também, né? E, novamente, foi a cultura, foi o espaço da cultura, o espaço negro, né? Espaços negros dentro da cultura brasileira que permitiram a convivência. Então, no Brasil também, pela minha experiência, eu vejo, muitas vezes as pessoas brancas e negras convivem dentro do espaço da capoeira, mas quando saem, os negros vão para seus bairros, os brancos vão para seus bairros. Eles têm uma vida separada, fora da capoeira. Só convivem no espaço da capoeira. Fora da capoeira é difícil. As pessoas brancas normalmente são de classe média ou de classe média alta, moram em bairros diferentes. Os negros são mais pobres, moram em bairros mais pobres, etc. Né? Existe isso no Brasil também. Então, o racismo, ele criou a segregação em todas as sociedades. Seja na África do Sul, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos ou em outras sociedades. Em um nível diferente do outro, legalmente reconhecido ou não, mas o racismo ele sempre implica em separar, né? Racialmente, em criar cisões, em criar rupturas, linhas raciais dentro da sociedade. Então é um engano pensar que no Brasil não existe esse tipo de divisão. A fronteira não é tão rígida, mas existe um tipo de apartheid. Né, que passa pela questão social, mas que tem uma conotação racial. Hoje, é visível que na favela está concentrada a população negra, né?
nos bairros de classe média está concentrada a população branca no Brasil em todas as cidades. Todas as cidades é assim, inclusive em Salvador, inclusive na Bahia é assim. Então, o que eu acho que é bom, é importante manter, preservar essa contribuição, que é uma contribuição negra para a convivência interracial. É importante manter isso. Por outro lado, falando da capoeira Angola, eu acredito que o que é preciso, o que é mais importante a gente discutir é como favorecer, como incentivar a inclusão negra na capoeira Angola. Essa é uma questão que, a meu ver, é importante discutir, sim. É importante discutir. Eu não vou falar especificamente da reivindicação, do desejo do grupo da Filadélfia de fazer essa roda só de negros. Eu não vou falar especificamente disso, é uma questão muito específica, tá? Então, eu não quero falar exatamente desse ponto. Acho que teria que ter mais informações, mais detalhes para dar uma opinião sobre isso. Mas, na minha opinião, a FICA, o Grupo Nzinga de Capoeira Angola, os grupos de Capoeira Angola em geral precisam sentar para discutir como fazer para incentivar a inclusão negra na Capoeira Angola. Isso para mim é muito importante. Porque da maneira como nós funcionamos hoje, o aluno ele vem espontaneamente para a capoeira. Nós estamos abertos para receber qualquer tipo de estudante, de aluno, branco, negro, japonês, todo mundo, e o aluno ou a aluna vem espontaneamente. E pode acontecer que, num determinado momento, a gente perceba que os negros são minoria dentro dos grupos de capoeira Angola. E isso pode acontecer por vários motivos, né? Do jeito como nós funcionamos hoje, o estudante vem, a pessoa vem espontaneamente, procura, é a pessoa que vai procurar a Capoeira Angola, a pessoa precisa pagar, contribuir, né, para poder participar do grupo. E nos eventos como esse aqui, como essa conferência, os eventos que a FICA promove, novamente é preciso que a pessoa interessada tenha condição de pagar para participar. Não vou falar dos Estados Unidos, eu não conheço tão bem, mas no caso do Brasil, se você organiza uma conferência, um encontro de capoeira Angola, e você estabelece um preço para a pessoa participar, com essa exigência é mais fácil que pessoas brancas tenham condição de pagar para participar e que pessoas negras não tenham condição de pagar para participar. Porque no Brasil você tem uma ligação muito forte da questão econômica e a questão racial. Então, o que eu vejo hoje é que muitas pessoas negras têm interesse em fazer capoeira Angola, mas não têm condição de fazer, financeira, social, né? Querem, mas não podem, ou precisam se afastar da capoeira Angola por conta das condições de vida que tem, que são muito difíceis, ou querem até participar de um evento como uma conferência, etc., e não têm condição de participar. Então, nós precisamos sentar para discutir como desenvolver projetos que estimulem, que favoreçam a penetração da capoeira Angola nas comunidades negras. Então, por exemplo, hoje, atualmente, a FICA em Salvador voltou a realizar um projeto com capoeira Angola numa comunidade no bairro da Massaranduba, dentro da Associação Livre dos Moradores da Mangueira. Está lá um projeto acontecendo, crianças, né, um projeto voltado para crianças, e a maioria das crianças que participam do projeto são crianças negras. Então, esse é um exemplo de um tipo de iniciativa importante. Então, assim como a FICA e outros grupos se organizam para promover conferências, para promover eventos anuais, né, que acontecem, a FICA e esses outros grupos também têm que sentar para discutir como arranjar recursos, como arranjar suporte para desenvolver projetos de capoeira Angola dentro das comunidades negras. Principalmente trabalhando com criança e com adolescente e jovem. Fazendo isso, você vai ter maior chance de que, a médio e longo prazo, você tenha dentro da capoeira Angola mais e mais a presença de pessoas negras. O que eu quero dizer é que
Sem não é suficiente, esperar que espontaneamente a coisa vá acontecer. E isso não apenas nos Estados Unidos, mas no Brasil também. Em vários lugares no Brasil, a gente olha e vê que os negros são minoria dentro dos grupos. Aí a gente pode dizer, as pessoas negras não estão tão interessadas, ou por isso, ou por aquilo. Não importa por que razão seja, o que importa é que é preciso ter uma decisão política de dizer, nós queremos incentivar, nós queremos criar mecanismos, criar estratégias para trazer a comunidade negra, para aproximar a Capoeira Angola da comunidade negra. É uma espécie de policy, um tipo de ação afirmativa, poderia chamar assim, apesar de que o termo já é bastante desgastado, mas é preciso que haja um tipo de ação afirmativa no sentido de um projeto, de uma política, né, organizada, fruto de uma discussão dentro dos grupos, voltada para essa finalidade, entendeu? Então, o que nós estamos fazendo, o que nós temos feito desde o início da década de 80 até hoje, tem sido importante para manter a Capoeira Angola, fazer a Capoeira Angola crescer e trazer pessoas negras para a Capoeira Angola, mas não é suficiente. A conclusão que eu chego hoje, depois de 20 anos, né, participando desse trabalho, é que hoje não basta esperar que espontaneamente a pessoa, o estudante, a estudante, venha se dirija ao grupo e procure o grupo para aprender. O grupo precisa ir até a comunidade negra, buscar essas pessoas. Porque, como uma das consequências do racismo, é afastar a própria população negra da sua cultura, das suas manifestações culturais. Então, eu falei antes, né, que dessa coisa que eu acho que é tão importante, tão positiva das organizações culturais negras, que foi aceitar o diferente, aceitar as pessoas brancas, o estrangeiro, aceitar o índio, aceitar as pessoas, né, não negras dentro das organizações, isso é importante. Mas na sociedade em geral, o inverso não ocorreu. Nos espaços brancos da sociedade, os negros não foram aceitos da mesma maneira. Por exemplo, as universidades, né? Principalmente no caso do Brasil. Nas universidades brasileiras, a maioria dos estudantes são brancos. Nos melhores empregos, a maioria das pessoas são brancas. Os melhores bairros, a maioria das pessoas são brancas. Então, as organizações negras se abriram para aceitar as pessoas brancas para participarem, mas o mesmo não ocorreu. Não houve a contrapartida do ponto de vista dos espaços brancos da sociedade, né? Seja no Brasil, seja nos Estados Unidos. Então, é preciso que exista essa discussão, que exista essa decisão que é política de trabalhar nessa direção. Isso eu acho que está faltando ainda para a gente fazer. A gente precisa trabalhar mais nessa direção, né? Fazer as conferências, fazer os eventos, é importante reunir os estudantes, as pessoas que já estão, que vieram por livre e espontânea vontade, que se decidiram buscar na Capoeira Angola alguma coisa, pessoas brancas, japonesas, negras, todo mundo, tudo bem. Mas a gente precisa fazer mais do que isso, ter uma iniciativa mais, vamos dizer assim, mais forte, tomar uma decisão mais consciente, ter uma atuação mais firme, no sentido de buscar promover essa aproximação entre a Capoeira Angola e a comunidade negra. Então, eu não me sinto confortável de ver que no meu grupo, ou que num evento que reúne praticantes de Capoeira Angola, que é uma arte, né, de raiz africana, eu não me sinto confortável de ver que os negros são minoria aí dentro. Eu acho que não é uma coisa boa, não é um bom sinal. Assim como a gente precisa ter essa atenção para a presença da mulher dentro do espaço da Capoeira Angola. Então, se espontaneamente nós estamos conseguindo atrair mulheres para a capoeira, se elas estão aí, se há uma relação equilibrada, se a presença é bastante grande, ótimo. Mas será que nós temos
uma presença significativa de mulheres negras? Não sei, talvez não. Então, se a coisa não ocorre espontaneamente, é preciso que a gente crie mecanismos para artificialmente promover essa inclusão negra. Isso eu acho importante, fundamental a gente fazer nesse momento. Para mim, isso não é a questão mais importante, porque não é uma roda realizada uma vez por ano que vai mudar essa situação vamos dizer assim, de uma participação que não é o que a gente desejaria de negros na capoeira Angola. Entendeu? Bem porque, com o exemplo que você estava dando, parece que eu entendi o seguinte, que o negro nunca deixou de praticar a atividade cultural à sua maneira, Sim. de acordo com a sua tradição, porque o branco veio, porque o outro veio, exatamente. né? Ele continuou praticando e tal, quer dizer, nunca foi um problema, pelo menos na experiência do Brasil, que o branco viesse e participasse das celebrações, das coisas da cultura negra junto com ele, Isso. né? Não precisou ser uma coisa separada, Isso. né? Então, é uma coisa para se pensar, não é? Se realmente isso é o fator realmente importante. Ou não, e que, na verdade, o importante mesmo é atrair mais negros para a capoeira, mais gente. Eu acho que, assim, para resumir, né? É importante que se mantenham dentro da capoeira Angola essa característica que já vem se desenvolvendo. É importante que se continue mantendo o espaço da capoeira Angola como um espaço onde não existe o separatismo racial. Entendeu? Porque essa forma de conduzir o trabalho, ela tem raízes muito distantes, muito antigas. É uma coisa muito característica da forma de se organizar da própria população negra, afro-brasileira, de raiz africana. E é uma contribuição importante que os afro-brasileiros têm dado para o mundo até. Então, por um lado, eu acho isso. Devemos continuar com grupos onde participam pessoas de diferentes origens raciais, étnicas, de gênero, de classe, etc. Isso é muito importante. Os grupos de capoeira Angola, a meu ver, devem continuar abertos à participação de negros, brancos e as atividades devem ser atividades abertas à participação de pessoas de diferentes origens étnicas, raciais, de gênero, etc. Por outro lado, o que eu defendo, o que eu estou dizendo é que nós precisamos discutir e implementar estratégias voltadas especificamente com o objetivo de promover a inclusão negra na capoeira Angola.